Pessoal, nós vamos então fazer um exemplo do cálculo da reatância síncrona, tá? No caso, o nosso gerador, com as videoaulas que a gente já viu, ensaio de característica de circuito aberto e de curto-circuito. O nosso gerador, os dados, né? Ele é um gerador lá do laboratório, né, pessoal? É um gerador com a potência aparente 2 kVA. A tensão nominal de linha dele em Y, né? É 230 volts. E a corrente de linha 5 amperes, tá? Gerador ligado em Y, certo? Os dados da armadura, né? Bom, então vamos lá, vamos calcular a reatância síncrona não saturada, certo? Bom, como o gerador está ligado em Y, pessoal, a corrente de linha nominal é igual à corrente de fase. O nosso gráfico aqui, essa aqui seria a característica de curto-circuito, né? A corrente de armadura aqui já é por fase, tá? Então, aqui nós teríamos nesse ponto aqui a corrente IA nominal, de fase, né? Certo? Então agora, vamos na característica de curto-circuito. Lembre que isso aqui é um ensaio em curto-circuito. Quanto de corrente de excitação estava sendo aplicado? E de excitação 1, né? Aproximadamente 0,58 amperes. Beleza? Com essa corrente de excitação aqui, nós vamos no ensaio de característica de circuito aberto na curva de entreferro. Nós vamos calcular inicialmente a reatância síncrona linear, não saturada, certo? Vamos colocar a equação aqui então, ó. Primeiro o ZS, né? ZS não saturado. Eu tenho o EF1 dividido pela corrente IA nominal por uma corrente de excitação 1, né? Então, nós no ensaio de curto, a corrente 0,58 amperes, a corrente de armadura de excitação é de armadura 5 amperes. Beleza. Né? Agora nós temos que ir na característica de circuito aberto para achar quanto é que vale o F1. Né? Então, na característica de circuito aberto, para 0,58, que é mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Então aqui note para a mesma corrente de excitação I de excitação 1, 0,58 amperes, né? Para essa corrente de excitação, note, não vamos na característica de circuito aberto, né? Que é essa daqui, porque a gente está fazendo o cálculo da reatância síncrona linear, não saturada, né? Que seria o caso de curto-circuito, por exemplo, né? A gente já viu, com fluxo zero. Então, nesse momento, como a máquina está em curto, a fé induzida não é essa daqui, né? Porque não há saturação, né? Então eu desenhei aqui uma tendência linear, que seria a linha do entreferro, né? E a gente vai então tentar achar quanto é que valeria a fé induzida, né? Então agora a gente vai lá e acha o F1, né? Que nesse caso aqui, ó, pessoal, 140 volts aproximadamente, né? Certo? Então agora voltando para cá, nós temos tensão de fase, induzida em cada fase, 140 volts. Porque a curva ali já é em fase, tá, pessoal? Apesar da medida lá no ensaio ser de linha, né? Na curva a gente usa os valores de fase aqui para facilitar o nosso cálculo,
uma vez que o circuito equivalente é por fase, os parâmetros, né, XS e RA são por fase também. Então essa FEM aqui lá já está por fase e a corrente nominal de fase. A medição 5 amperes nas correntes de ligação Y, né? Então a gente tem aqui 5 amperes. Então note, para a mesma corrente de estação, 0,58, né? Eu parto aqui da corrente nominal, 5 amperes de fase da máquina, acho a corrente de estação, vou na característica de circuito aberto, para a mesma corrente, 0,58, e daí vou na linha de ferro, né? Não vou aqui porque a máquina, nesse caso, não está saturada, porque tem curto, né? Ou uma situação em que a máquina esteja pouco saturada, no caso de um curto-circuito, poderia ser usada essa reatância, certo? Bom, fazendo esse cálculo aqui então agora, fazendo esse cálculo, que eu daqui, aqui. Fazendo o cálculo 140 dividido por 5, 28. Isso aqui dá 28 ohms, tá? A resistência foi medida em cada fase da armadura 0,7 ohms, tá? Então, o XS não saturado, raiz quadrada do ZS não saturado ao quadrado, menos o RA ao quadrado, né? Então, XS não saturado igual 28 ao quadrado menos 0,7 ao quadrado, né? Então, 28 ao quadrado menos 0,7 ao quadrado igual raiz quadrada, 27,99, praticamente 28, né? Que a resistência é bem baixinha. Então está caracterizada a reatância assíncrona, né? Não saturada, ou seja, linear, considerando que a máquina não está saturada. Certo? Bom, agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, funciona os dados da máquina, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a reatância síncrona saturada, certo? Bom, os dados não consegui trazer para cá, vamos escrever aqui de novo. Então, olha só, essa máquina, ela tem tensão de linha, tensão de linha 230 volts, corrente de linha 5 amperes, ligação Y, né? E é uma máquina de 2 kVA, gerador, né? Bom, na nossa máquina verde lá do laboratório, né, pessoal? Como que a gente faz esse cálculo? Lembra que a gente parte daí, segundo a aula teórica, aula 6, né? Para fazer o cálculo da reatância síncrona saturada, a gente precisa, na verdade, da impedância síncrona, né? Saturada, e ela é igual à tensão de fase nominal, o F, onde aparece o F, aparece aqui a tensão de fase nominal, dividido por uma corrente aqui que eu chamo IA1, né? Isso aqui, na verdade, por uma corrente de excitação
2, né? Note que aqui, na verdade, eu vou na curva, eu vou buscar o EF na característica de circuito aberto. A gente faz ao contrário, né? Em vez de partir da corrente nominal, aqui a gente parte da característica de circuito aberto, né? E esse valor aqui eu busco na característica de curto-circuito para a mesma corrente. Então, como eu parto da tensão nominal para considerar a saturação, como a gente viu na aula teórica, eu tenho que ir lá na curva característica de circuito aberto, certo? A mesma curva do caso anterior, né? Só coloquei aqui outra figurinha para a gente não ficar muito sujo aqui a figura, certo? Então tá aqui. Essa máquina, como a gente viu ali, ela tem tensão de linha 230 volts. Como a máquina está ligada em Y, né? Eu tenho que pegar para achar a tensão nominal dela de fase, né? Que eu vou chamar a tensão terminal nominal, né? Ou eu chamei o contrário ali, deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Não, tá certo, tensão terminal nominal. O VT nominal, né? Eu vou ter que pegar a tensão de linha, que é 230, e dividir por raiz de 3. Vai dar 132,79 volts. Né? Aproximadamente 133 volts, né? Certo? Então, a gente vai fazer isso agora. Bom, 130 daria por aqui, ó. 133 um pouquinho acima, né? Vou fazer aproximadamente aqui. Mais ou menos aqui, né? Um pouco acima do meio aqui, que seria 130 volts. Então aqui eu tenho o VT nominal, né? De aproximadamente 133 volts. Então agora eu pego esse valor, vou na característica de circuito aberto, que é essa daqui, e acho qual a corrente, tá? Bom, 0,7 daria bem no meio aqui, ó. Eu usaria de uma maneira aproximada, pessoal. Que aqui dá 133, né? Eu estou um pouco acima da média aqui, ó, um pouquinho para lá, né? Então aqui eu colocaria, fosse bem no meio aqui, considerando que isso aqui seria linear, daria 0,7, mas dá um pouquinho acima. Então eu vou considerar aqui o I de excitação 2, 0,7, 0,72. Né? Bom, para aproximar isso aqui, pessoal, ficar porque a gente está com uma aproximação que não precisa ser tão rigoroso assim, né? Acho que dá para a gente considerar, apesar de estar um pouquinho para cá, aproximadamente 0,7, né? Talvez vai ficar um pouquinho acima ali, né? Da estação 2. Vou colocar aproximadamente 0,7. Tá? Amperes. Certo? Um ponto de saturação, né? Certo? Então, agora eu tenho que ir com essa mesma corrente na curva característica de curto-circuito, que é essa daqui. Então, aqui, ó, a gente está bem no limite da nossa curva aí da estação 2, né? 0,7. Se fosse 0,72 aqui, era só eu fazer uma interpolaçãozinha aqui, né? Considerar um pouco acima aqui, uma pouca coisa, né? Bom, agora aqui eu tenho que ir com essa corrente de estação. É bem aqui, né, pessoal? Bem no limite aqui, ó. Venho com a mesma corrente de estação, então, na curva característica de curto-circuito. Então tá aqui. E daí aqui agora
eu vejo qual é a corrente que dá, né? Fazer aproximadamente aqui. Certo? Vocês notem, a gente foi... a gente vem daqui, né? Com a corrente de estação, vai na característica de curto-circuito, vai lá no eixo e acha qual a corrente. Então aqui eu tenho a corrente IA1. IA1. Igual a quanto aqui, ó? Aqui é 5,5, né? 5,5, 5,75, né? 5,8, vou colocar 5,8 aqui. Até porque lá dava um pouquinho mais de 0,7, a gente aproximou para o 0,7, né? Certo? Então, quando a corrente no inside curto-circuito é 5,8 amperes, na verdade a estação é 0,7. Com a estação 0,7 eu teria uma fé induzida de 133 volts quando ela tiver com carga, né, com tensão nominal, que é justamente a tensão nominal dela, né? Lembre que na verdade a gente fez o contrário, a gente saiu de 133 volts, que é a tensão nominal, chegou na corrente de estação 2, né? Aí voltou aqui para o inside de curto-circuito com essa corrente de estação 2 e achou a corrente. Fez o contrário do que a gente havia feito para calcular a reatância síncrona sem saturação. Então aqui, ó, eu tenho a tensão nominal, que é 133 volts, né? Só lembrando aqui, ó, 133 volts. E para essa tensão de 133 volts, a gente conseguiu a excitação mais ou menos 0,7, talvez um pouquinho maior, né? Daí a gente foi lá nessa curva aqui, agora, né? E obteve a corrente de mais ou menos 5,8 amperes aqui, né? 5,8, né? Então vamos calcular quanto é que dá isso aí. 133 dividido... Opa! 133 dividido por 5,8. 133 dividido por 5,8. 22,93. Vocês notem que deu menor, claro, a máquina saturada, né? 22,93. Na outra máquina tinha dado 28, né? Na outra reatância, né, linear, sem considerar essa situação, deu 28, claro. Dá uma reatância maior, porque tem mais fluxo, né, sem saturar. Dá uma oposição maior à passagem da corrente. Quando ela está saturada, diminui a reatância síncrona, tá vendo? E quanto que vale o XS? Desculpa, que é a impedância síncrona, né? A reatância mesmo a gente vai calcular agora. Mas dá uma diferença bem baixinha, porque como a gente viu, o RA é muito pequeno, né? Então 22,93, que é a impedância, menos a resistência, que é 0,7, né? O RA, né? Então, XS SAT, fazendo o cálculo aqui, ao quadrado menos 0,7 ao quadrado igual a raiz quadrada 22,92. Praticamente igual, né? Então, se eu fosse calcular a corrente de curto-circuito nesse gerador, eu não ia usar essa reatância, porque essa reatância aqui é que normalmente ele apresenta quando ele está com carga, está com seu fluxo nominal, né? A soma do campo girante com o rotor, né? Quando ele está em curto-circuito, eu usaria outra que a gente calculou, que deu ó, aproximadamente 28 linear, certo? Note que aqui nesse caso,
quando é não saturada, a gente parte da corrente nominal, de saída de curto-circuito, acha a excitação, né? Depois que achou a excitação, vem aqui na linha de entreferro e acha a FEM, certo? A saturada é diferente, né? A saturada, a gente parte da tensão nominal de fase, na curva característica de circuito aberto, já que quando ele está aberto a tensão terminal é igual a F, né? O valor nominal, para a gente considerar a saturação, ó, acha a excitação, né? Então faz o contrário, em vez de começar pela curva característica de curto-circuito, eu começo pela de circuito aberto. Acha a corrente de excitação, com a corrente de excitação eu venho aqui e acho qual é a corrente de armadura na curva característica de curto-circuito. Então, primeiro eu vou na de circuito aberto para depois ir na de curto-circuito, né? Como a gente explicou na aula teórica. E realmente deu uma reatância um pouco menor, né? Esse aqui é a saturada, considerando a saturação. Tá bom, pessoal? Obrigado.